Shalom Adonai a todos que nos assistem e acompanham sempre o nosso canal aqui do YouTube. A você que já é inscrito, vai o meu muito obrigado. E a você que ainda não é inscrito, não custa nada. Com apenas 2 cliques, você pode estar se inscrevendo e ativando o sininho para receber todas as notificações. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Hoje iremos falar sobre um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Fica com a gente, a matéria só está começando. A história de Abraham em hebraico, que é o equivalente a Abraão em português, é descrita a partir do capítulo 11 do livro do Gênesis, versículos 27 ao 32. Acompanhe comigo. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Gênesis capítulo 11, versículos 27 ao 32, versão Almeida atualizada. A Bíblia hebraica da editora Sefer, na página 19, supõe que Isca, identificada ou descrita como filha de Harã, em Gênesis capítulo 11, versículo 29, era Sarai, esposa de Abrão. A Torá Viva da editora Mayanot, na página 52, diz que Isca supostamente seria Sara, como também é identificada como sendo Jéssica, conforme Rashi, Targum e Yonatan, Joséfos, Antiguidades, 1.2.6, 2.5. Um tratado judaico vem descrever os acontecimentos descritos no final do capítulo 11 do livro do Gênesis, como também alguns detalhes. Neste mesmo tratado é explicado por que Tera deixou Ur da Caldeia e foi para Harã, como também Sara é identificada como sendo a irmã de Milca. Acompanhe comigo. Serug teve Naor, e Naor teve Tera, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 292 anos após o dilúvio, pois Tera tinha 70 anos ao nascer Abraão. Abraão teve 2 irmãos, Naor e Harã. Este morreu na cidade de Ur da Caldeia, onde ainda hoje se vê o seu sepulcro, e deixou um filho de nome Ló e 2 filhas, Sara e Milca. Abraão desposou Sara e Naor desposou Milca. Tera, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Harã, deixou-a e foi com toda a família para Harã, na Mesopotâmia, e lá morreu com a idade de 205 anos. História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, páginas 88 e 89. Um tratado judaico e pseudepígrafo conhecido como o Livro de Jazar traz informações sobre Tera, como também alguns detalhes que cercaram o nascimento de Abraão. Acompanhe comigo. E Terá, filho de Naor, regente do exército de Nimrod, era naqueles dias grandioso aos olhos do rei e dos seus súditos, e o rei e os regentes o amavam e o exaltavam muito. E Terá tomou uma esposa, e seu nome era Antelo, filha de Cornebo. E a esposa de Terá concebeu e deu-lhe um filho naqueles dias. Terá tinha 70 anos quando o gerou.
E Terá chamou seu filho que lhe nasceu de Abrão. E foi na noite em que Abrão nasceu, que todos os servos de Terá e todos os sábios de Nirode e seus sacerdotes comeram e beberam na casa de Terá. E se alegraram com ele naquela noite. E quando todos os sábios e sacerdotes saíram da casa de Terá, levantaram os olhos para o céu naquela noite, para olharem as estrelas, e viram, e eis que uma estrela muito grande veio do oriente, e percorreu os céus, e ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus sacerdotes ficaram espantados com a visão, e os sábios entenderam o ocorrido e sabiam da sua importância, e disseram uns aos outros: isto só indica o filho que nasceu a Terá nesta noite, que crescerá e será frutífero, e se multiplicará, e possuirá toda a terra, ele e seus filhos para sempre. E ele e sua descendência destruirão grandes reis e herdarão suas terras. O livro de Jasar, capítulo 7, versículos 49 ao 51, e o capítulo 8, versículos 1 ao 5. Abraão era o terceiro filho de Tera, nascido em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Tera era fabricante de ídolos, ele e toda a família estava mergulhada na idolatria. Um tratado judaico e pseudepígrafo, conhecido como o Livro de Jasar, nos fornece detalhes sobre o contexto histórico e cultural em que eles viviam, como também a idade em que Tera teve seus 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Acompanhe comigo. E Peleg, seu irmão, gerou a Reu, e Reu gerou a Serugue, e Serugue gerou a Naor, e Naor gerou a Terá. E Terá tinha 38 anos de idade, e ele gerou a Arã e a Naor. E Arã, filho de Terá, irmão mais velho de Abrão, tomou uma esposa naqueles dias, e o rei e todos os seus servos, e Terá com toda a sua família, foram os primeiros dentre os que serviram a deuses de madeira e de pedra. E Terá tinha 12 deuses de grande porte, feitos de madeira e pedra, um para cada mês do ano, e servia a cada um mensalmente. E Terá levava todos os meses a sua oferta de alimento e de bebida aos seus deuses. E toda aquela geração era ímpia aos olhos do Senhor, e assim cada homem fez o seu Deus, e abandonaram o Senhor que os criou. O livro de Jasar, capítulo 7, versículo 22, e o capítulo 9, versículo 1, e o versículo do 7 ao versículo 9. Um tratado judaico, conhecido como Midrash, traz um pouco de informação da história da criação e educação de Abraão, como também da relação do seu avô com os deuses pagãos. Acompanhe comigo. O pai de Abraão, Tera, era um homem muito ocupado. Assim ele pediu ao avô de Abraão, Naor, para cuidar do neto. A casa de Naor, assim como a de todo mundo, era repleta de ídolos. Alguns eram de prata, ouro e cobre, e outros eram de madeira. Naor ensinou a Abraão: curvem-se para os deuses. Abraão, pois eles são muito poderosos. Se você não lhes servir adequadamente, eles punirão você. Como eles podem ser poderosos? Perguntou o menino Abrão. Eles não falam e não se mexem. Quieto, meu menino. Você não deve falar assim, respondeu Naor. Se Nirode escutar isso, ele se vingará de você. O pequeno Abrão não estava nada satisfeito. Ninguém conseguia responder suas perguntas de forma adequada. Quem criou o mundo? Quem fez ele e todas as pessoas à sua volta? Abraão entendeu que o sol, a lua, o vento, a chuva e toda a natureza seguia as ordens de Deus. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ele não podia ser visto, mas Abraão compreendeu que era ele que cuidava do mundo. O Pequeno Midrash, volume 1, páginas 47 e 48. Abraão começa a ser tomado por um pensamento reflexivo e inúmeras indagações humanas começam a surgir dentro dele sobre a sua origem, a sua existência, a origem do universo e etc. Cada dia que se passa
essas indagações vão ficando mais fortes dentro dele, até que um dia ele toma uma decisão desafiante e corajosa. Acompanhe comigo. Abraão então disse ao seu avô Naor e seu pai Tera que ele não mais se curvaria para os deuses, somente para Hashem. Abraão argumentou que eles também deveriam parar com isso. Eles não lhe ouviram. Um certo dia, Abraão pegou o machado de seu pai e quebrou todos os ídolos, exceto o maior deles. Nesse momento, Tera havia retornado de uma viagem. Ele ouviu os golpes do machado e o barulho de madeira e metal se quebrando. "O que é isso?" Ele gritou. "Está vindo da sala do templo." Ele correu para lá. Abraão, justo, havia acabado seu trabalho de destruição e colocado o machado nas mãos da estátua maior. "Por que você destruiu meus deuses?" falou Tera. "Não fui eu", respondeu Abraão. "Eles brigaram por causa da comida que eu lhes trouxe. O maior deles pegou o machado e quebrou os outros." "Mentiroso", gritou Tera. "Eles não podem se quebrar uns aos outros. Eles não podem nem se mexer." "Pai", disse Abraão, "então por que você serve a eles? Por que você deposita sua fé neles? Eles podem salvar você de um perigo? Eles podem ouvir suas preces?" Abraão rapidamente pegou o machado, quebrou a última estátua e saiu correndo de casa. O Pequeno Midrash, volume 1, páginas 49. A idolatria de Tera e sua família é confirmada nas Escrituras em Josué capítulo 24, versículo 2. A fé de Abraão em um único ser supremo e criador de todas as coisas só ia crescendo até que ele escuta a voz do Eterno em Ur dos Caldeus antes mesmo de habitar em Harã. Abraão ouve uma voz que lhe diz assim: "Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aí começa a trajetória de Abraão. Dentre as várias promessas que o Eterno fez a Abraão, estaria o nascimento de um filho. Um tratado judaico tece informações descritas no capítulo 12 do livro do Gênesis, como também das reflexões de Abraão, que o levou cada vez mais a conhecer o Eterno. Acompanhe comigo. Abraão, não tendo filhos, adotou Ló, filho de seu irmão Harã e irmão de sua mulher Sara, e para obedecer à ordem que havia recebido de Deus, deixou a Caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, a qual deixou a sua posteridade. Era homem muito sensato, prudente e de grande espírito, e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro o igualava em capacidade e em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade, não às próprias forças. O que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar, o curso do sol, da lua e das estrelas, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmas poder algum para nos proporcionar os benefícios que delas aurimos. História dos Hebreus, Flávio Joséfo, páginas 89 e 90. Abraão ia sendo cada dia mais moldado pelo Eterno, mesmo em meio a muitos erros e acertos. Em Gênesis capítulo 15, o Eterno faz uma aliança com ele e promete-lhe um filho. Em Gênesis capítulo 16, a sua serva egípcia Agar, a qual ele havia trazido do Egito depois dos acontecimentos de Gênesis capítulo 13, é dada a ele para que tivesse filhos por intermédio dela. Mesmo Abraão atendendo um costume oriental e cultural, mas não era isso que o Eterno havia falado para ele. Em Gênesis capítulo 17, o Eterno muda o nome dele de Abrão para Abraão.
pois ele seria pai de numerosas nações. Tudo isso serviu de aprendizado, até que Sara, que outrora era estéril, engravidou. Abraão esperou 25 anos até que a promessa se cumpriu. Acompanhe comigo. Algum tempo depois, Abraão teve de sua mulher Sara, segundo a promessa que Deus lhe havia feito, um filho ao qual chamou Isaque, isto é, riso, porque Sara havia sorrido, quando, sendo já bastante idosa, o anjo lhe anunciou que teria um filho. Ele foi circuncidado ao 8º dia, segundo o costume que ainda hoje se observa entre os judeus. Nada lhe podia acrescentar a ternura que Abraão tinha para com Isaque, tanto porque era o único filho, quanto porque lhe fora concedido por Deus em sua velhice. E Isaque, por sua vez, praticava com tanto entusiasmo toda espécie de virtudes, servia a Deus com tanta fidelidade e prestava a seu pai tantos serviços que dava a Abraão todos os dias novos motivos para amá-lo. História dos Hebreus, Flávio Joséfo, página 98. Estava tudo muito bom. Abraão estava bastante feliz, desfrutando de uma grande promessa. Cada dia que se passava, o amor de Abraão aumentava por Isaque. Isaque também era motivo de orgulho, como também exemplo de obediência. Até que um dia, o Eterno pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque como a maior prova de amor que ele tinha pelo Eterno. Flávio Joséfo, em seu tratado, descreve detalhes dos acontecimentos descritos no capítulo 22 do livro do Gênesis. Acompanhe comigo. Deus concedeu o que Abraão desejava, mas antes quis experimentar a sua fidelidade. Ordenou-lhe que lhe sacrificasse o filho Isaque sobre o monte Moriá e assim testemunhasse por aquele ato de obediência que ele preferia a vontade divina ao que ele tinha de mais caro no mundo. Nada disse a sua esposa, nem a qualquer outro de seus familiares, sobre a ordem que havia recebido de Deus ou acerca da resolução de executá-la, com medo que eles lhe esforçassem para dissuadi-lo de seu propósito. Disse somente a Isaque que o seguisse, acompanhado por 2 criados, e mandou colocar sobre um jumento todas as coisas de que necessitava para o sacrifício. Após haver caminhado durante 2 dias, avistaram o monte que Deus lhe havia indicado. Deixou então os 2 criados no sopé do monte e subiu somente com Isaque. Isaque tinha então 25 anos. Ele preparou o altar, mas não vendo a vítima alguma, perguntou ao pai quem ele ia sacrificar. História dos Hebreus, Flávio Joséfo, páginas 98 e 99. A pergunta de Isaque foi como uma espada cortante penetrando o coração de Abraão. Sabiamente, ele olha para o filho e diz assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Quando o Eterno pede Isaque, na verdade, ele queria Abraão. Flávio Joséfo tece detalhes impressionantes do que Abraão fez para convencer Isaque. Acompanhe comigo. Depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaque: Meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Como nascestes para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai ao soberano Senhor do universo, que em vez de terminar a vossa vida por uma doença, numa cama ou por uma ferida na guerra, ou por algum outro acidente aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar sempre unida a ele? Isaque respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a de Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício teria sido realizado se Deus mesmo não tivesse impedido. Ele chamou Abraão pelo nome e proibiu de matar o filho
dizendo-lhe que havia ordenado o sacrifício não para tirá-lo depois de o haver concedido, mas somente para lhe experimentar a obediência. História dos Hebreus, Flávio Joséfo, páginas 99 e 100. Um outro tratado judaico traz alguns detalhes e informações do que teria ainda acontecido no topo do Monte Moriá, como também da emoção que envolveu pai e filho. Acompanhe comigo. Quando eles chegaram ao local, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Então Abraão colocou Isaque no altar, em cima da lenha. Isaque pediu ao pai que amarrasse suas mãos e pés juntos, de modo que ele não empurrasse e nem chutasse, invalidando o sacrifício. Lágrimas rolaram nos olhos de Abraão, enquanto ele pegava a faca para abater seu filho. Mas em seu coração ele estava feliz por estar obedecendo a Hashem. Nos céus, Hashem ordenou ao anjo: rápido, diga a Abraão que pare. Abraão, Abraão, chamou o anjo, não abata teu filho. O Pequeno Midrash, volume 1, página 100. Como vocês acabaram de ver, Isaque não foi amarrado à força contra a sua vontade. Ele se deixou ser amarrado e oferecido voluntariamente. O Eterno pediu Isaque, mas na verdade ele queria mesmo era Abraão. Do contrário, teria permitido com que Abraão fosse até o fim. E você? Teria coragem de oferecer o teu Isaque como prova de amor ao Eterno? A decisão está em tuas mãos. Até a próxima matéria, se assim o Eterno permitir.